Graças te damos, Senhor Jesus, mais uma vez, Pai. Obrigado, Jesus, por este momento, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor Jesus, que estão aqui. Meus irmãos que estão acompanhando pela live, Jesus. Meus irmãos que estão trabalhando, não puderam estar no culto, Jesus. Senhor Jesus, derrama graça, o poder sobre este culto. Abençoa a pregação, Jesus. Que a pregação possa sair, Jesus, com clareza, com poder, com graça, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, Jesus, me diminua, Jesus, e que o Senhor possa crescer dentro de mim, Pai. Estou aqui como um vaso, como um instrumento, Senhor Jesus, que o Senhor possa me usar nesta noite, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Que bom é estarmos aqui, irmãos, para orarmos, para nos alimentarmos de Deus, alimentarmos a nossa fé, em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir na carta aos Gálatas, capítulo 6. Glória a Jesus. Como foi o dia dos irmãos? Os irmãos estão cansados? Foi trabalhoso? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos falar de cansaço, mas nós não podemos estar cansados de fazer o bem. Gálatas 6, versículo 9. Amém? Amém. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, irmãos, o apóstolo Paulo nos exorta, nos chama a atenção para nós não nos cansarmos de fazer o bem. Nesse mundo, irmãos, está cheio de tribulação para o cristão. Tentações, lutas. E em meio a essas lutas, tribulações, a gente não deve cansar. Cansar do quê? De fazer o bem. De praticar o bem. De praticar as boas obras. Então, irmãos, a nossa jornada cristã, a nossa vida cristã, nós não podemos parar de fazer o bem. Às vezes, nesse mundo, aparece certo tipo de pessoas, né, que nos tentam a praticar o mal. A praticar o mal. E é neste momento, irmãos, que a nossa fé é provada. É neste momento, irmãos, que nós devemos colocar em prática a palavra. Porque a palavra nos ensina a praticar o bem. A palavra nos ensina como a gente deve tratar cada situação. E aqui no versículo 1, olha só, irmãos, do capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Então, irmãos, às vezes a gente é surpreendido em alguma ofensa. Às vezes a gente é surpreendido, é contrariado. Às vezes a gente é contrariado. A nossa carne se sente contrariada, se sente ofendida. Mas nós, irmãos, o apóstolo Paulo está falando, mas vós que sois espirituais,
Mas vós que andais em espírito, vocês devem caminhar ao tal com espírito de mansidão. Olhai por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então eu devo ter atenção, eu devo olhar, vigiar, para que eu não venha a ser tentado. Eu não venha a cair no pecado. Então, irmãos, fazer o bem, praticar o bem não é fácil. Não é fácil para a carne, para a natureza praticar o bem. Vamos lá em Mateus. Mateus, capítulo 5, se eu não me engano. Cinco, 38. Amém? Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então Jesus, na sua palavra, já nos ensina como devemos lidar com as situações ao ser ofendido. Porque antes era olho por olho, dente por dente. Na lei era olho por olho, dente por dente. Então na carne, na natureza humana, está lá a lei, olho por olho e dente por dente. Mas Jesus nos ensina o quê? Eu, porém, vos digo, no 39, eu, porém, vos digo que não resistai ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece também? Eu devo oferecer, meu irmão, eu devo oferecer o meu rosto para bater mesmo? É isso que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer o quê? Oferece a minha face, a face de Cristo. Então, se eu for, irmãos, se eu for encontrar, se os irmãos forem ofendidos, os irmãos devem oferecer qual a face? A face do olho por olho ou a face de Cristo? Porque, irmãos, se eu agir olho por olho, Jesus está dizendo, não resistai ao mal. Se eu resisto ao mal, se eu resisto, o que pode acontecer, irmãos? O pastor William pregou, no finalzinho da pregação, ele falou, né? Pode sair todo mundo com o olho furado, cego. E eu falei lá, pode sair todo mundo banguelo também. Pensei comigo lá. Então, é isso que acontece. Se a gente age na carne, se a gente resiste ao mal, porque Jesus em todo momento, irmãos, está falando conosco. Faça dessa forma. Pratique isso. Porque no momento, irmãos, da luta, da tribulação, às vezes, Jesus está falando e às vezes a gente resiste à voz de Jesus. Às vezes a gente quer agir na carne. Quer no fogo ali, no fogo ali a gente quer agir na carne. 40. E ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvieis daquele que quiser lhe emprestar. Dá a quem te pedir e não te desvieis daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem,
Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, irmãos, não é fácil praticar o bem, porque estamos rodeados, irmãos. Às vezes as pessoas é usada pelo diabo para nos ofender, nos maltratar, nos maldizer. Às vezes é usada e às vezes a gente tem que suportar. Temos que suportar, temos que praticar o bem. Não podemos desfalecer. Então a gente é tentado, irmãos, a praticar o mal. A gente é tentado a praticar o mal. É tentado a agir no olho por olho, dente por dente. E Jesus nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina, que nós não devemos desfalecer, não devemos nos devemos cansar de fazer o bem. E fazer o bem é o que, irmãos? Amar os nossos inimigos. É orar pelos que vos maltratam. É bem dizer aquele que fala mal de nós. Não é fácil. Mas a gente tem que lutar para fazer o bem. É lutar contra as vontades, os desejos da nossa carne. Vamos voltar lá em Gálatas 6. Senão, olha o que acontece, irmãos. Gálatas 6, novamente. Versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, irmãos, se eu semeio na carne, se eu vou lá e ajo na carne, olho por olho, ele falou mal, vou falar mal. Ele me fez isso, vou fazer isso. Não quero orar, Deus, não, até falar com Deus, né? Não quero orar, Deus, não quero nem perdoar. Às vezes fala para o próprio Deus assim. Mas se eu semeio na carne, eu vou semear, lá na frente eu vou semear na carne. Vou semear a corrupção. Mas se eu semeio no Espírito, lá na frente vou ceifar a vida eterna. Então, irmãos, fazer o bem é eu semear no Espírito. É eu ter uma vida no Espírito. Como a gente leu no versículo 1. Encaminhar o tal com espírito de mansidão. Vós que sois espirituais. Então eu devo ser espiritual para lidar com essas situações. Se eu não sou espiritual, com certeza eu vou agir na carne. Nós vamos agir na carne se nós não formos espirituais. Então, Jesus nos chama para sermos espirituais. Ele vivificou o nosso espírito para isso, para andarmos em espírito. Para andarmos em espírito e não, aqui no 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, meu espírito quer as coisas do Espírito, quer as coisas de Jesus, quer as coisas de cima. Minha carne não. Minha carne quer o quê? Quer guerra. A minha carne quer guerrear. Ela quer contender. Ela quer falar mal. Ela quer fofocar. Ela quer maldizer.
Então é uma luta. A gente vem para Jesus e essa é a nossa luta, de deixar tudo aquilo que é da carne. Todas as vontades, todos os desejos da carne, a gente tem que vencer. E para nós praticarmos o bem, a gente tem que andar em espírito, senão a gente não vai conseguir praticar o bem. Porque o mundo acha, eles acham que estão praticando o bem. Estão indo lá, alimentam os moradores de rua, eles fazem as suas obras lá, acham que estão fazendo bem, estão amando, não estão adulterando, não estão roubando, estão fazendo bem, acham que estão fazendo bem. Mas esse bem não vão salvar suas vidas, não vão. Se não tiverem Jesus, se não tiverem andando em espírito, eles não vão poder ser salvos. Então o bem que nós temos que fazer, irmãos, é com Jesus. É andando em espírito. Vamos terminar lá em Romanos 12. Romanos 12. Podemos ler a partir do 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. 21. Não te deixeis vencer do mal, mas vença o mal com... Tá aí, irmãos. Como é que eu vou vencer o mal? É com o bem. É praticando o bem. É dando a outra face. Quem é o bem aqui? Jesus. É eu dando a face de Jesus. É eu praticando aquilo que Jesus está falando. Eu vou vencer o mal dessa forma. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então eu só vou vencer o mal, eu só vou vencer o inimigo, ou o meu inimigo, ou aqueles que são usados pelo diabo, é praticando bem. Não tem outra forma. Senão eu vou sair, eu e o meu inimigo vai sair com o olho furado, com os dentes quebrados. Então, irmãos, eu devo agir espiritualmente. Eu devo agir espiritualmente, não mais na carne, não nas vontades, nos sentimentos da carne. Porque isso nos trará prejuízo. Porque aquele que semeia na carne, ceifará a corrupção. Corrupção? Não. Corrupção? Deixa eu só confirmar, irmãos. Então, aquele que semeia na carne, vamos ler lá só para... ceifará a corrupção. Então, irmãos, eu devo ceifar no Espírito, para eu semear no Espírito, para eu ceifar a vida eterna. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos orar, agradecer a Deus em nome de Jesus.